ficando em casa, lavando as mãozinhas, fazendo tudo que a gente precisa para a gente ficar a salvo. E a partir dessa semana, a gente vai começar a ver a matéria nova. Semana passada a gente fez uma revisão, e a partir dessa semana a gente vai começar a ver a matéria nova, ok? A gente vai terminar a apostila 1 para vocês poderem fazer a prova sossegados, com calma, e todo mundo ir bem esse semestre, tudo bem? Então, essa semana a gente vai ver a apostila 1, capítulo 3, ok? Antes da gente iniciar, alguns recadinhos. Nessa postagem tá anexado, além dessa videoaula, tá anexado o PowerPoint que eu fiz, que eu vou usar aqui na videoaula, ok? Quem quiser baixar esse PowerPoint, na verdade eu coloquei em formato de PDF, porque às vezes o PowerPoint não abre na casa de todo mundo, então eu coloquei em formato de PDF, mas esse PDF é exatamente esse PowerPoint que eu tô usando aqui para explicar a matéria para vocês, ok? Então, quem quiser baixar aí o PDF e ir acompanhando enquanto eu vou mostrando, enquanto eu vou falando, pode baixar, ok? Segunda coisa, a gente vai fazer uns exercícios, ok? Desse capítulo, do capítulo 3, e na sexta-feira, aqui mesmo, pela plataforma do Plural, eu vou colocar para vocês uma videoaula com a correção dessas atividades, ok? Então, vocês têm até sexta-feira para entregar esses exercícios, e aí na sexta-feira, vocês fazem o exercício na apostila mesmo, não precisa me mostrar nem nada, só faz o exercício na apostila. E na sexta-feira eu vou postar uma videoaula corrigindo esses exercícios e explicando. Tudo bem? Então, esses são os recadinhos. Vamos começar? Então, vamos lá. Ó, a gente vai ver, como eu já disse, a apostila 1, capítulo 3. Aqui nesse PowerPoint estão os meus dados para vocês e vamos lá. Então, vamos lá. Os conteúdos que a gente vai ver nesse capítulo são, primeiro, oração e sintagmas nominais e verbais. Depois a gente vai ver conotação e denotação. E depois a gente vai ver figura de linguagem e metáfora. São 3 matérias num capítulo só, ok? Então, a gente vai bem devagar, explicando passo a passo. Quem tiver alguma dúvida, por favor, deixar lá no chat do Edmodo, que é aquele campinho de mensagens, que é onde vocês me mandaram as respostas dos exercícios da semana passada, ou quem quiser mandar no Facebook e no Instagram, que eu coloquei ali na primeira parte, nessa primeira página aqui, também pode mandar num desses dois se tiver dúvida para fazer os exercícios, ou se não entendeu alguma coisa, ok? Lembrando que toda quinta-feira, da 1 às 4, eu fico no Edmodo, fico com o Edmodo aberto aqui no meu computador, para esclarecer dúvidas. Então, quem não lembrar ou quem não quiser mandar agora, que está assistindo a videoaula ou algo assim, pode mandar no Edmodo na quinta-feira, à tarde, ok? Beleza? Então, vamos começar. A gente vai começar com oração, sintagma nominal e sintagma verbal, tudo bem? Então, a gente tem que entender primeiro o que é uma oração e o que é um sintagma, ok? Então, a oração, na língua portuguesa, oração é igual a verbo. Então, se eu tenho uma frase que tem um verbo, eu chamo essa frase de oração. Por exemplo, ela comeu o bolo. Eu tenho o verbo comer. Então, é uma oração. Tudo bem? Então, oração é igual a verbo. Lembrando para vocês que verbo é igual a ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, toda vez que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, ok? E aí eu coloquei uma definiçãozinha para vocês aqui. Oração é uma unidade constituída em torno de um verbo ou locução verbal em uma sequência textual ou texto. O que é locução verbal? Locução verbal é quando eu tenho 2 verbos juntos que podem significar um verbo só. Por exemplo, se eu colocar assim, amanhã pode ter aula. Esse pode ter, que são 2 verbinhos juntos, eu posso substituir por terá. Então, amanhã terá aula. Esses 2 verbinhos juntos que eu posso substituir por um verbo só se chamam locução verbal. Tudo bem? Então, uma oração é sempre um verbo. Se eu tenho uma frase que tem um verbo, essa frase recebe o nome de oração. Tudo bem? E aí, o que é sintagma? Os sintagmas são as palavras-chave dentro de uma frase. São aquelas que, se eu tirar da frase, você não vai conseguir entender a frase completa. Geralmente, os sintagmas são o nome das coisas, os verbos, as características, os números, ok? Então, sintagmas são todas as partes essenciais da frase, ok? É tudo que, se eu tirar da frase, eu não consigo entender.
E aí eu coloquei uma explicaçãozinha para vocês. Cada unidade significativa de uma oração é chamada de sintagma. Em cada sintagma há um núcleo e todas as palavras possuem relação de dependência e ordem, ok? Então a gente vai ter os sintagmas, que são todas as partes que, se a gente tirar da oração, a gente não consegue entender, e a sintagma vai ter um núcleo, ou seja, a palavra mais importante, ok? E aí eu coloquei 2 exemplos. Por exemplo, você pegou a minha caneta? Ontem eu fui buscar comida. Então, eu coloquei 2 exemplos de oração para a gente entender que oração é igual a verbo. Lembrando que no primeiro exemplo ali tem um verbo e no segundo exemplo tem uma locução verbal. Fui buscar é a mesma coisa que busquei, ok? No segundo exemplo, no segundo bloquinho, eu coloquei exemplos de sintagmas. Então, ali em laranja, eu destaquei as palavras que, se eu tirar dessa frase, eu não consigo entender. Vamos tirar as palavras em laranja da primeira frase. Se eu colocar só a minha, eu não consigo entender, certo? Se eu deixar na segunda frase só o meu, eu não consigo entender. Então, são sintagmas. E ali eu coloquei sintagma, palavras essenciais dentro da oração. Sem elas, não é possível entender a frase completa, ok? Então, os sintagmas aparecem dentro das orações. E oração é o verbo, tudo bem? E aqui eu coloquei para vocês uma definição. Dentro dos verbos, existe uma coisa chamada forma nominal. Forma nominal é o jeito que o verbo termina. A gente tem 3 jeitos desse verbo terminar, ok? Então, ali, dentro das orações, é necessário entender as formas nominais do verbo. Primeiro, infinitivo. Tem a terminação ar, er, ir ou or. Então, toda vez que o verbo terminar em ar, er, ir ou or, a gente vai falar que ele está no infinitivo. Por exemplo, comer, brincar, pôr, ir, dividir, ouvir. Tá vendo que tudo isso acaba com ar, er, ir ou or? Então, a gente vai falar que esse verbo está no infinitivo, ok? A segunda, gerúndio. Tem terminação ando, endo e indo. Então, o gerúndio é quando o verbo acaba em, por exemplo, brincando, ouvindo, falando, vendendo. Isso é gerúndio, quando tem esse NDO no final. A gente vai falar que o verbo está no gerúndio. E o particípio tem a terminação em ado, ido. Por exemplo, chorado, brincado, partido, comido, ok? Então, é isso. Particípio gerúndio infinitivo a gente chama de forma nominal, ok? Então, a gente vai falar que os verbos estão no infinitivo quando eles acabarem em R, no gerúndio quando eles acabarem em NDO e no particípio quando eles acabarem em ado ou ido, tudo bem? Isso se chama formas nominais. Então, a gente vai olhar a terminação do verbo, o finalzinho do verbo, como é que esse verbo acaba, tudo bem? E aí, a gente vai ver os sintagmas. Os sintagmas podem ser nominais ou verbais, ok? Então, os sintagmas nominais são aqueles nos quais as palavras se organizam em torno de um núcleo com função de nome. Ou seja, toda vez que for um nome na frase e você tirar esse nome e a frase não fizer sentido, esse nome que você tirou vai ser um sintagma nominal, ok? E os verbais são aqueles em que as palavras se organizam em torno de um núcleo com função verbal. Então, se você tirar o verbo da frase e a frase não fizer mais sentido, você tirou um sintagma verbal, ok? Então, sintagma nominal é quando você tira, você tem uma palavra, e se você tirar aquela palavra, a frase perde todo sentido. E aquela palavra é o nome de alguma coisa ou a característica, se chama sintagma nominal. Se você tirar o verbo, se tiver um verbo nessa frase, você tirar o verbo e a frase não fizer mais sentido, você tem o sintagma verbal, ok? Sintagmas, palavras essenciais dentro de uma frase. Tudo bem? Então, essa foi a primeira matéria que a gente viu. Tudo bem? Então, a gente viu oração, sintagmas verbais, sintagmas nominais. Dentro da oração, é importante lembrar o que é oração e quais são as formas nominais do verbo. E dentro dos sintagmas, é importante lembrar se eles são verbais ou se eles são nominais, ok? Agora a gente vai para o conceito de denotação e conotação. Tudo bem? Então, vamos lá. Então,
o que é denotação e o que é conotação? A denotação é o sentido real da palavra, é o sentido do dicionário. Então, ali, o sentido denotativo se faz quando utilizamos as palavras no sentido literal, ou seja, no sentido do dicionário. Então, o sentido denotativo é sempre o sentido do dicionário. Se você for pegar aquela palavra, você abrir o dicionário, ela vai estar lá o sentido dela. Já a conotação é quando a gente pega uma palavra e a gente usa de um jeito diferente. Esse jeito diferente se chama sentido figurado. Então, ali, conotação. O sentido conotativo acontece quando flexibilizamos a palavra e a utilizamos no sentido figurado. Se você procurar no dicionário, aquela palavra não vai estar ali exatamente, porque ela tem outro sentido. E aí eu coloquei uns exemplos. Por exemplo, hoje eu comi uma banana. Se você pegar essa palavra dentro da frase, você procurar no dicionário, vai falar banana, fruta, certo? Então, eu comi uma banana, eu comi a fruta banana. Você tem um cabeção. Você chega para alguém e fala, nossa, você tem um cabeção. Um cabeção, uma cabeça grande. Então, se eu procurar cabeção no dicionário, vai estar lá, cabeça grande. Isso é o sentido denotativo. É quando eu posso pegar a palavra, procurar no dicionário e o significado vai estar lá, ok? Depois, eu usei essas mesmas palavras para a gente entender o sentido conotativo, a conotação. Por exemplo, ele é um banana. Quando eu falo ele é um banana, eu estou falando que ele é uma fruta? Não estou falando que ele é uma fruta. Estou falando que ele é uma pessoa sem coragem, ou ele não é muito esperto, ele é um banana. Então, esse é o sentido conotativo. E quando eu falo, meu irmão é um cabeção, eu não estou falando que meu irmão é uma cabeça grande. Estou falando que meu irmão é meio não inteligente, ou ele é meio bobo. Enfim, isso é o sentido conotativo, ok? Acho que esses dois exemplos deu bem para ilustrar para vocês. Então, o sentido denotativo é o que a gente usa nos textos, por exemplo, da apostila, ou nas provas, ou em revistas, ou em jornais, a gente geralmente usa o sentido denotativo, que é o sentido mesmo da palavra, que a gente pode procurar no dicionário. E o sentido conotativo é quando a gente pega as palavras e a gente utiliza no sentido figurado. A gente utiliza essas palavras para dizer outras coisas, ok? E aí, para terminar, a gente vai começar a ver uma matéria chamada figuras de linguagem, ok? Então, vamos lá. O que são figuras de linguagem? Dentro da língua portuguesa, existe uma matéria chamada figuras de linguagem. Existem várias figuras de linguagem. A primeira que a gente vai ver é metáfora, ok? Então, o nome da matéria que a gente vai ver é figuras de linguagem. E dentro das figuras de linguagem, a gente tem a metáfora. Tudo bem? Então, o que são figuras de linguagem? Figura de linguagem é quando a gente pega as palavras da língua portuguesa e a gente utiliza elas para a gente formar um outro significado. Ou seja, a gente pega essas palavras e utiliza em outras situações. Essas situações são chamadas de contexto. Contexto são situações onde a língua portuguesa ou as coisas em geral estão inseridas, ok? Então, ali, o que são figuras de linguagem? São recursos utilizados para ampliar e flexibilizar o sentido das palavras. Então, as figuras de linguagem servem para a gente pegar uma palavrinha e colocá-la em diferentes situações, ok? A primeira situação que a gente vai usar as palavras se chama metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, ok? Dentro das figuras de linguagem existem várias e a primeira que a gente vai ver é a metáfora. Então, o que é metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem. Ela se configura quando o objeto ou pessoa é associado por alguma característica. Então, a metáfora vai acontecer quando eu vou usar uma característica da pessoa, ok? Por exemplo, aquele menino é um gato. O seu olhar era de pedra. Ela é uma flor. Você é um anjo. Lembra que a gente viu o sentido denotativo e conotativo uns minutinhos atrás? Então, a gente vai usar a metáfora sempre no sentido conotativo, ou seja, uma característica que a pessoa tem ali para te oferecer. Então, quando eu falo que aquele menino é um gato, eu estou falando que ele é bonito, certo? Então, isso é uma metáfora. Seu olhar era de pedra? Uma metáfora. Ela é uma flor? Uma metáfora. Você é um anjo? Uma metáfora. Reparem que para a gente fazer metáfora, a gente sempre tem que ter o verbo ser. Tá vendo ali, ó? O verbo ser na primeira frase é o é, o verbo ser na segunda frase é o era, o verbo ser na terceira frase é o é, e o verbo ser na quarta frase é o é também, ok? Então, para fazer metáfora, a gente tem um esqueminha.
a gente vai ter o verbo ser mais uma característica. Isso é metáfora, tudo bem? Eu não coloquei isso no slide, mas anotem aí no caderno de vocês, na apostila. Não sei se vocês repararam, mas naqueles quadros laranjas, eu coloquei a página da apostila ali embaixo, então presta atenção, marca ali na apostila, que esse é o esqueminha de metáfora. É o verbo ser mais uma característica, tudo bem? E era isso que a gente tinha que ver hoje, tudo bem? Então, revisando. A gente viu primeiro as orações e os sintagmas. Oração é igual a verbo. Se eu tenho um verbo dentro da frase, eu tenho uma oração. Se eu tenho 2 verbos dentro da frase, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos dentro da frase, eu tenho 3 orações, ok? E aí, dentro dos verbos, existe algo chamado formas nominais, ok? E aí, dentro das formas nominais, eu tenho o infinitivo, o gerúndio e o particípio. As formas nominais são as terminações dos verbos. Então, se os verbos acabarem em ar, er, ir ou or, eles estão no infinitivo. Se os verbos acabarem em ndo, eles estão no gerúndio. E se os verbos acabarem em ado ou ido, eles estão no particípio. Ok? Sintagmas são divididos em verbais ou nominais. Se a palavra for muito importante e for um nome, ela é um sintagma nominal. Se a palavra for muito importante e for um verbo, ela é um sintagma verbal, ok? Depois a gente viu a denotação e a conotação. Então, denotação é o sentido literal da palavra, aquele que está no dicionário, e conotação é quando a gente pega as palavras e a gente utiliza no sentido figurado, ok? Depois disso, a gente viu as figuras de linguagem. A gente viu que figuras de linguagem servem para a gente pegar um significado de uma palavra e ampliá-lo ou utilizar a palavra de outros modos. E aí a gente viu a nossa primeira figura de linguagem, que foi a metáfora. A metáfora é uma característica de alguém junto com o verbo ser. Lembrando do esqueminha, verbo ser mais característica é igual a metáfora. Tudo bem? Então, esse foi o capítulo 3, obviamente de uma forma mais leve, mais de boa, mais resumida. Façam os exercícios, por favor, que eu coloquei aqui na postagem. Eu coloquei as páginas dos exercícios que é para vocês fazerem. Façam com calma. Quem tiver dúvida, pode mandar lá no Edmodo, no chat, ou no Facebook ou no Instagram, que eu coloquei ali primeiro na primeira tela. E sexta-feira eu vou colocar uma videoaula para vocês com a correção desses exercícios. Ok? Muito obrigada. Fiquem em casa, fiquem a salvo. E a gente se vê na sexta. Tudo bem? Beijos e até a próxima.